Por décadas, os caças dominaram os céus. Tripulados pelos pilotos mais talentosos do planeta, esses milagres multimilionários da tecnologia militar têm sido indispensáveis para alcançar a superioridade aérea em todo o mundo. Mas a era dos caças pode estar chegando ao fim muito antes do que qualquer um imaginava, porque algo novo está surgindo no horizonte e está reescrevendo as regras do combate. Conheça o X-BAT, um drone de combate autônomo movido a jato. O X-BAT oferece o mesmo tipo de velocidade, furtividade e tecnologia superior de um caça convencional, mas com uma série de vantagens adicionais. Como o fato de não precisar de cockpit ou piloto, o que significa que não se cansa, nunca comete erros e não depende de mentes, emoções ou tempos de reação humanos para tomar decisões em frações de segundo no calor da batalha. Então, enquanto as superpotências mundiais ainda investem bilhões em plataformas tripuladas, o X-BAT tem o potencial de tornar todas elas obsoletas e inaugurar uma nova era de guerra aérea. É um projeto incrivelmente ambicioso e há muita pressão sobre a empresa por trás dele, a Shield IA, para entregar resultados. Felizmente, essa empresa parece ter as pessoas certas nos lugares certos. Um dos cofundadores, por exemplo, é Brandon Tsenk, um ex-SEAL da Marinha e oficial de guerra de superfície que serviu a bordo do USS Pearl Harbor. Ele vivenciou em primeira mão os tipos de problemas que a IA poderia resolver, viu quantas vidas as tecnologias autônomas poderiam salvar e quis fazer parte disso. O vice-presidente sênior de engenharia de aeronaves da empresa, por sua vez, é ninguém menos que Arma Harris, que trabalhou anteriormente na SpaceX, liderando equipes no desenvolvimento de tecnologias inovadoras como o sistema de satélites Starlink e o foguete reutilizável Falcon 9. Além de montar um verdadeiro time dos sonhos de líderes para a empresa, a Shield IA também construiu uma forte reputação com o desenvolvimento e lançamento de dois grandes produtos até agora, o HiveMind e o VBAT. O HiveMind é um software de pilotagem por IA para aeronaves não tripuladas e operações colaborativas. Ele atua como piloto autônomo, permitindo que enxames de drones realizem missões sem operadores humanos ou intervenção manual. O VBAT, por sua vez, é um veículo aéreo não tripulado avançado, de decolagem e pouso vertical, VTOL, projetado para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Com um design avançado, mas operação simples, o VBAT pode ser montado por uma equipe de 2 pessoas em menos de 30 minutos. Sua tecnologia exclusiva de ventilador em duto permite que ele decole, paire e faça a transição para voo de asa fixa, enquanto seu motor de alta eficiência movido a combustível pesado permite que ele permaneça no ar por longos períodos, por mais de 13 horas seguidas. O VBAT já foi testado em combate e está em uso pela Marinha dos Estados Unidos Guarda Costeira e já está a caminho de outros países, com encomendas da Índia e dos Países Baixos. É um drone altamente avaliado, mas com o X-BAT, a Shield IA espera construir algo muito maior e mais impactante, algo que pode revolucionar a guerra aérea por gerações futuras. Após meses de sigilo, a Shield IA revelou a plataforma pela primeira vez em outubro de 2025, com Harris respondendo a perguntas do Warzone sobre o design do drone, principais características e casos de uso. Ele logo explicou o motivo do desenvolvimento do X-BAT. Tentamos resolver o maior problema dos Estados Unidos hoje. Como combater o avanço de nossos adversários de capacidade equivalente, China, e a capacidade deles de gastar mais e produzir mais do que nós na tecnologia militar do século XXI? E isso se faz com a principal vantagem dos Estados Unidos, a inovação. Harris continuou explicando que o X-BAT não é apenas uma aeronave, mas sim um sistema de armas totalmente novo que muda o próprio equilíbrio de poder na região do Pacífico. Resumindo seu propósito e potencial, o vice-presidente sênior da Shield IA disse: o que ele faz é: ele oferece capacidade semelhante a um F-35 ou caça de quinta geração em um pacote de decolagem e pouso vertical, e por 1/10 do custo total de um caça de quinta geração. Resumindo, o X-BAT permite que os Estados Unidos enfrentem as aeronaves de quinta e até sexta geração da China com algo que é tão capaz quanto, mas custa apenas uma fração do preço. Mas antes de mergulharmos mais fundo nos benefícios únicos que ele traz, vamos ver mais de perto o que exatamente é o X-BAT. De acordo com os dados divulgados até agora, o X-BAT se enquadra na categoria de drones do Grupo 5, o grupo mais pesado, pesando mais de 600 quilos ou 1.320 libras. Ele tem uma envergadura de 12 metros, 39 pés, e um comprimento de fuselagem de 8 metros, 26 pés,
o que o torna significativamente maior do que muitos drones, mas ainda assim bastante compacto se comparado a um caça convencional. De fato, a Shield IA observa que mesmo 3 X-Bats colocados lado a lado ainda ocupam uma área menor do que um caça típico. No que diz respeito à sua tecnologia, o X-Bat se baseia nos fundamentos estabelecidos pelo V-Bat, mas vai muito além, não apenas com uma estética dramaticamente diferente, mas também com capacidades muito mais avançadas. Como o drone VTOL, ele decola e pousa verticalmente, sem precisar de pistas convencionais. Ele usa um grande veículo de lançamento e recuperação, o LRV, que permite sair do solo e atingir altitudes de milhares ou até dezenas de milhares de pés em minutos. Uma vez em posição, o LRV se move para uma posição vertical, lançando o X-Bat diretamente para cima no ar. O drone utiliza pós-combustores para fornecer a relação empuxo-peso necessária para sair do solo e subir no ar o mais rápido possível, com Harris observando que o processo inicial de lançamento leva apenas cerca de 25 segundos. Ao atingir altitude suficiente, o X-Bat assume posição horizontal e fica pronto para qualquer missão dos operadores. E ele tem a capacidade de permanecer no ar por um tempo significativo. Com a Shield IA, observando que ele tem um alcance operacional máximo de mais de 2.000 milhas náuticas, ou 2.300 milhas, ou 3.700 quilômetros. O pouso também é suave e tranquilo, com o X-Bat desacelerando gradualmente, passando ao voo vertical e realizando uma descida cuidadosa, controlada e precisa ao convés de voo. Ele faz contato com o LLV mais uma vez, momento em que os sistemas de travamento entram em ação para fixar o drone novamente na posição, antes que o LLV volte à estrada. Seja decolando no ar ou pousando, o X-Bat é operado e pilotado pelo software proprietário HiveMind da Shield IA. Isso fornece o cérebro de IA do drone, permitindo que ele execute as manobras aéreas mais complexas, ou até mesmo se junte a caças pilotados e outros drones como parte de operações em grupo. Mesmo em áreas onde as comunicações de rádio convencionais ou a navegação por GPS deixam de funcionar, no que diz respeito à potência e velocidade, o X-Bat está equipado com o motor General Electric F-110, o que pode surpreender os especialistas em aviação. O X-Bat é uma inovação de última geração, quase futurista. Mas o F-110, na verdade, é um motor bastante antigo, tendo sido desenvolvido na década de 1970. No entanto, há um motivo pelo qual a Shield IA optou por esse componente em particular. Ele pode ser antigo, mas é extremamente confiável. O F-110 foi utilizado em algumas das melhores aeronaves militares dos Estados Unidos dos últimos 50 anos, incluindo o F-14 Tomcat, o F-15 Strike Eagle e o F-16 Fighting Falcon. Ele já mostrou seu valor em combate, fornecendo potência para os melhores jatos do mundo. Como o X-Bat é bem menor que um caça convencional, não precisa de um motor novo e sofisticado de última geração. Um motor totalmente novo provavelmente aumentaria muito os custos de produção do drone e adiaria seu lançamento e entrada em serviço operacional. O motor F-110 também deve permitir que o X-Bat atinja velocidades bastante impressionantes. Embora a Shield IA não tenha revelado detalhes, especialistas acreditam que ele pode superar a barreira do som e atingir até Mach 1,2, ou 920 milhas por hora. Velocidade excepcional para um drone. E não é apenas rápido, mas também furtivo. Seu design ultra-aerodinâmico lembra o B-2 Spirit ou o B-21, com bordas afiadas como navalha para cortar o céu, superfícies lisas para minimizar a resistência do ar e um formato compacto e discreto, além de baias internas para armas, o que deve resultar em uma assinatura de radar mínima. Em outubro de 2025, a Shield IA confirmou que o X-Bat estava em desenvolvimento há cerca de 18 meses e se preparava para seu primeiro voo VTOL. Em maio de 2026, Armor Harris falou novamente ao Warzone para compartilhar as últimas atualizações sobre o drone e suas capacidades ainda mais avançadas. Mas antes de vermos o que ele disse e o potencial revolucionário desse drone de combate, você está assistindo ao The Military Show. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Durante sua entrevista, Harris esclareceu o que torna o design do X-Bat tão avançado e vantajoso para futuras aplicações militares. Ele citou a aerodinâmica do X-Bat, explicando que foi projetado com alta relação de sustentação ao arrasto, em comparação com aeronaves convencionais, e garantindo alto desempenho de cruzeiro. Ele comentou sobre a eficiência de combustível, destacando que o X-Bat tem um motor maior que o comum para aeronaves desse porte. Isso o torna mais eficiente para decolar
e atingir a altitude de cruzeiro rapidamente, usando o mínimo de combustível possível. Por fim, e talvez o mais importante, ele falou sobre o peso do X-BAT. Ele explicou que decolar e pousar apoiado na cauda é a maneira mais eficiente de realizar decolagens e pousos verticais, mas sempre foi um desafio fazer isso com aeronaves convencionais. Por causa disso, muitos projetos VTOL já existentes, como o F-35 ou o Harrier, por exemplo, decolam e pousam horizontalmente antes de fazer a transição para o voo. Isso inclui bicos giratórios e ventiladores de sustentação, que, além de caros, aumentam o peso da aeronave. O X-BAT age de forma diferente, usando o que Harris chama de sistema de propulsão simples e direto, no estilo F-16. Combinado com seu próprio LRV, especialmente desenvolvido, o que significa que muitos dos sistemas e componentes necessários para VTOL estão na verdade dentro do LRV e não no próprio drone. Por exemplo, o X-BAT não tem nem necessita de trem de pouso, que costuma ser volumoso e pesado. O tamanho da aeronave e a relação empuxo-peso. Também não possui uma unidade de potência auxiliar, APU, porque o LRV está equipado com seu próprio conjunto de baterias para ligar o motor do X-BAT. Como Harris explica, mover esses sistemas para o veículo de pouso torna o drone em si muito mais elegante, menor e mais leve. E as vantagens não param por aí. Como o X-BAT é autônomo, obviamente não precisa de um piloto, de uma cabine, de um sistema de suporte à vida ou de outros componentes e tecnologias voltados para o piloto, que também custam dinheiro, consomem recursos e ocupam espaço. A natureza autônoma do X-BAT também significa que esses drones poderiam, teoricamente, ser produzidos e empregados em massa sem a necessidade de longos procedimentos de treinamento de pilotos. O treinamento de um piloto de F-35 pode levar anos até que ele esteja pronto para missões de combate, por exemplo. Mesmo com academias militares avançadas e programas de treinamento, os Estados Unidos e outras grandes potências não têm suprimento infinito de pilotos de elite. Apenas os melhores dos melhores são realmente bons o suficiente para entrar nos cockpits dessas máquinas extremamente avançadas e complexas, que também podem custar dezenas ou até mais de 100 milhões de dólares por unidade, o que significa que sempre há um limite de quantos realmente podem ser fabricados e implantados. O X-BAT quebra esses limites. Além disso, mesmo com anos de treinamento e experiência, os pilotos ainda são pessoas. Eles podem cometer erros, podem ficar cansados, e seus corpos podem sofrer quando expostos às velocidades extremas e às forças gravitacionais dos voos de caças. Eles também necessitam de pausas, descanso, alimentação, água, equipamentos especiais, roupas e sistemas de comunicação, entre outros. O piloto do X-BAT não precisa de nada disso, e não enfrenta os mesmos desafios porque não é humano, é uma IA. Uma IA que nunca se cansa, nunca falha e, pelo menos na teoria, sempre sabe qual é a decisão certa a tomar no momento exato, com tomada de decisão instantânea e tempos de resposta de outro nível. Com esse cérebro, é impossível saber o quão forte o X-BAT pode ser. Seja realizando missões de ataque, operações contra ameaças aéreas, guerra eletrônica com interferência ou inteligência, vigilância e reconhecimento, o ISR, ele tem potencial para uma precisão e eficiência incomparáveis. Novamente, a Shield IA mantém descrição sobre configurações de armamento e sistemas de missão do seu drone caça furtivo. Mas Harris confirmou que ele terá a mesma capacidade de carga útil que o F-35, mas com potencial para ir 2 vezes mais longe. Ele disse ao TWZ que o X-BAT foi projetado levando em consideração condições de combate muito variadas, afirmando: "Isso precisa operar no deserto, precisa operar no extremo norte, no Ártico, precisa operar em mares agitados, precisa operar em condições EMCOM, precisa operar em condições sem GPS." Evidentemente, o X-BAT não foi desenvolvido pensando apenas em 1 ou 2 cenários de combate específicos. Este é um drone construído para praticamente qualquer situação, pronto para ir onde for necessário, desde as terras geladas do extremo norte até os desertos escaldantes do Oriente Médio. Como Harris observa, é uma plataforma multifunção que oferece a flexibilidade essencial para uma superpotência militar moderna. E com 2 enormes compartimentos internos de carga, ambos do mesmo tamanho dos do F-35, há bastante espaço para uma grande variedade de sistemas de armas e outras tecnologias para ajudar o X-BAT a alcançar seus objetivos. Em seus materiais de marketing divulgados até agora, a Shield IA observa, por exemplo, que o X-BAT pode vir equipado com vários mísseis AR-AR, incluindo o IAM-174 e o IAM-12, assim como mísseis ar-superfície, como o LRASM e o JSOC-1.
Ele também está equipado com um conjunto de guerra eletrônica, que pode consistir em bloqueadores de radar e outras tecnologias projetadas para semear confusão e caos entre as forças inimigas. O X-Pat também conta com um par de pontos externos de fixação com tubulação de combustível, que, segundo Harris, podem ser usados para transportar um tanque de reabastecimento aéreo, permitindo abastecer outros caças ou drones no espaço aéreo próximo. Apesar de Harris não revelar detalhes sobre as capacidades furtivas do X-Pat, afirmou que ele foi projetado para maximizar o custo por efeito, com capacidades de baixa observabilidade e de redução da assinatura infravermelha. Ele citou o B-21 como exemplo, chamando-o de a plataforma de baixa observabilidade mais sofisticada disponível, mas também extremamente cara, acrescentando que, para algumas missões, esse nível de tecnologia de baixa observabilidade nem sempre é necessário. E se em vez de ter uma coisa realmente sofisticada pelo mesmo preço dessa única coisa sofisticada, eu tivesse 10, 15, 20 de algo um pouco menos sofisticado, mas alcançasse um efeito semelhante com quantidade? Isso, em resumo, é o X-Bat. Ele não foi construído para ser melhor do que os melhores bombardeiros ou os caças mais sofisticados. Ele foi projetado para ser capaz de atuar em níveis semelhantes, com muito menos risco e por uma fração do custo. Cada parte do seu design foi criada com esses objetivos em mente, desde seu motor razoavelmente antigo, mas imensamente confiável, até seu sistema LRV VTOL de última geração. É uma questão de otimização, e o melhor de tudo é que a Shield IA ainda não terminou. Afinal de contas, isso ainda está em desenvolvimento. Atualmente, segundo Harris, a empresa possui 2 protótipos em sua instalação em Frisco, Texas, e pretende realizar seu primeiro voo até o final de 2026. A empresa trabalha devagar e com segurança, seguindo um plano de testes gradual, identificando melhorias no design do X-Bat e analisando dados de combate do V-Bat para tornar seu próximo drone furtivo mais eficiente, preciso e confiável. Harris mencionou que a empresa estuda permitir reabastecimento em voo para o X-Bat, ampliando ainda mais seu alcance operacional. Este já é um projeto revolucionário, combinando capacidades VTOL, alcance estendido, sistemas de missão multifunção e autonomia avançada. Ele soluciona vários problemas que afetam plataformas tripuladas há anos, como custo, complexidade, sobrevivência e risco operacional. E ele tem potencial para ficar ainda melhor, oferecendo um valor incomparável e sem precedentes para as Forças Armadas dos Estados Unidos e qualquer outro país que decida investir nele. E isso é só o começo. Outras empresas também desenvolvem drones a jato, e com o avanço dessas inovações, em breve os céus do campo de batalha estarão cheios não de pilotos convencionais e seus aviões, mas de drones furtivos e seus sistemas de ar. E essa é só uma das várias inovações militares empolgantes que serão adotadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em breve. Você pode saber mais sobre outra arma empolgante no estilo ficção científica neste vídeo, ou assistir a este vídeo para ver como os Estados Unidos já implantaram um drone espião ultra secreto nos céus do Irã. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show, se você não quiser perder mais análises detalhadas, notícias de última hora e relatórios militares de todo o mundo. O vídeo foi localizado, distribuído e monetizado pela Linguana, usando dublagem por IA, que mantém a personalidade, emoção e energia dos criadores. A Linguana converte conteúdos comprovados em mais de 40 idiomas e os distribui em diversas plataformas, ampliando o alcance global e a receita dos criadores. Seu diferencial é a escala. A Linguana faz parceria com mais de 1000 criadores de destaque e distribui vídeos localizados no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion e outros. Isso mostra que o conteúdo comprovado dos criadores alcança novos públicos e gera receita extra para criadores e plataformas. Para os criadores, a Linguana cuida de tudo do início ao fim, sem custo e sem esforço. Nada muda na forma como você cria. Você alcança e monetiza mais pessoas em diversos países, plataformas, serviços de streaming e canais fast. A Linguana adota um modelo de compartilhamento de receita, alinhando seu sucesso ao valor gerado para você. A Linguana oferece às marcas publicidade segmentada em larga escala, com inserções de anúncios dentro do vídeo com IA e inserções virtuais de produtos integradas a conteúdos multilingües, mantendo a voz do criador nas principais plataformas. A equipe global da Linguana está espalhada por Los Angeles, Nova York, Tóquio, Dublin, Amsterdã, Tel Aviv e Sófia. Se você é criador de conteúdo ou marca e quer crescer globalmente, acesse linguana.com.